Graça e paz, bom dia a todos vocês, meus queridos. Deus continue abençoando sua vida. Que bom que estamos aqui em mais um devocional para casais. Desejo do meu coração, meu pedido a Deus é que sua vida, o seu casamento, sua família sejam mais do que abençoados. Mais uma palavra que vai somar ao seu relacionamento para abençoar você. Tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Mas antes, eu quero fazer aquele pedido maravilhoso. Quero pedir a você que ainda não nos segue, que nos siga aqui no Vida de Casal, né, BR no Instagram. E não deixe de você curtir, comentar, compartilhar todas as mensagens do devocional, as dicas, os vídeos que nós temos colocado aqui, vídeos motivacionais, que eu tenho certeza que são dicas, que são coisas que ajudam a você no seu relacionamento. Não é mesmo? Então, compartilhe com quantos casais você puder, para que eles também possam ser abençoados da maneira como você tem sido abençoado. Também quero lembrar que lá no YouTube, nós também temos o nosso canal, PR Alex Psicóloga Adriana Magano. Lá também nós postamos vídeos, postamos pregações, outras coisas que eu tenho certeza que vai somar com você. Amém? Então, vamos lá, mais um devocional, e eu quero pedir a você que você fique até o final, porque eu quero fazer uma oração concernente a isso que eu vou pregar aqui nesta manhã para a sua vida. Tá certo? Então vamos lá, hoje eu quero falar sobre o profeta Jonas, esse profeta maravilhoso, o profeta Jonas, né? Essa história linda na Bíblia. Vamos lá, Jonas capítulo 1, no verso 3, 4 e 5, nos versos 3, 4 e 5. Diz assim: Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Note bem que aqui ele estava se escondendo da presença de Deus, né, do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Olha aí. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Essa grande tempestade aqui me faz pensar no tsunami. Já imaginou? Primeiro tsunami ali. Meu Deus do céu. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente, como se nada tivesse acontecido com ele. Eita, meu Deus! Pedimos ao Espírito Santo que nos dê o seu discernimento e que nos deixe claro a sua palavra. Bem, esteja atento ao que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Queridos, note bem que esse texto aqui revela algo tremendo. Jonas recebe a palavra de Deus para levar a Nínive. Né? A Nínive era uma cidade muito ruim, muito perversa, que tratava mal até mesmo seus inimigos. Eles faziam muitas coisas ruins, muito perversas. E Jonas tinha suas desculpas de não ir para lá. Há uma história, alguns teólogos contam que a sua família ou parentes foram mortos em Nínive. E a morte que eles faziam eram mortes terríveis mesmo. E Deus, então, ele se compadece daquele povo e envia Jonas para poder pregar lá naquela cidade. Só que Jonas já sabia do histórico daquela cidade. Falou, não, para lá não vou não. Ah, não vou. E aí Jonas, o que ele faz? Ele procura o navio aonde tinha mais facilidade para ele poder entrar. Porque não era fácil você entrar no navio para você viajar. Mas ele procurou aquele que talvez o cara tivesse mais necessidade, ou o cara tivesse, o capitão ali, né, o líder, tivesse mais displicente. E ele então achou um navio que não perguntou qual o propósito, para onde que ele, por que ele estava indo para lá e tudo. Ah, entra aí, cara. E ele entrou naquele navio. Em alto mar, aquele navio é atracado por uma tempestade, por isso que eu brinquei, de repente era um tsunami, porque o barco balançava, a Bíblia diz que o barco ia a pique, ele ia afundar, mas aí os homens, com medo, começaram a pegar as bagagens e jogaram fora. Note bem que Jonas não estava nem aí,
Ele sabia que a situação era com ele. Então ele desce no porão, eu vou dormir aqui. E foi dormir, enquanto os outros estavam lá em cima desesperados, né, orando cada um para o seu Deus, porque eles não conheciam o Deus que Jonas conhecia, que Jonas servia, o Deus de Israel. Então cada um clamava ao seu Deus, desesperado. Era uma bagunça que estava naquele barco, com medo, eles estavam com medo de morrer. E Jonas estava lá embaixo. Aí o capitão desce e vê Jonas lá embaixo. Fala, rapaz, você está aqui, tranquilo, calmo. Enquanto a galera está tudo lá trabalhando, com medo de morrer. Aí Jonas fala, cara, está acontecendo tudo isso aqui por causa de mim. Eu estou fugindo do Deus de Israel, do meu Senhor. E fala, me joga no mar e tudo e tal. Quer dizer, o capitão demorou a descobrir o que era. Antes deu ordem para jogar todas as bagagens fora para poder enviar o peso. E aí, quando Jonas, que era a situação daquela... problema, né? Vamos dizer assim, daquele barco. Por que eu demorei falar problema? Porque profeta não é problema, profeta é benção. Mas naquele momento, Jonas era o problema daquela embarcação. E aí lançaram ele fora na água, e aí sim o mar, a tempestade se acalmou e o barco pôde ir embora. Ok? Eu quero dar aqui boas-vindas à minha esposa, essa mulher linda, formidável, mais linda da galáxia. Deus abençoe você, minha esposa, que está aqui com a gente. Mas o que eu quero que você preste atenção? Todo barco tem um capitão, certo? E qual é a função desse capitão? A função é guiar com segurança, o barco até o porto de destino. Seja a tripulação, seja os passageiros que são os tripulantes, pois todos os que ali estão, eles estão sobre a sua responsabilidade, sobre o seu comando, sobre os seus cuidados. Agora, o maior perigo para a tripulação, para os passageiros, é quando no comando do barco se tem um capitão que lhe falta visão, lhe falta foco. Pior ainda, um capitão que lhe falta experiência, ou é displicente, ou o capitão que não tem senso de responsabilidade, não tem paixão por aquilo que faz, e por isso ele faz tudo de qualquer maneira. E com isso, a sua visão de capitão e a sua vigilância falham, porque ele não está nem aí. Ele só está passando o serviço e não realmente comprometido com aquele serviço, porque ele odeia estar ali, ele não gosta daquilo dali, né? Então, o que acontece? A vigilância fica falha. Ou seja, coisas indesejáveis entram naquele barco. Tudo ele não dá conta. Ou seja, tudo que quiser entrar no barco, desde que gere algum lucrozinho, ele vai deixar. Ele não questiona por quê. Ele não pergunta por quê. Né? Deixa até passar o documento. Não tem documento, tranquilo, cara, vai lá. Ou seja, deixa tudo passar. Inclusive até coisas indesejáveis, trazendo perigo para a embarcação, trazendo perigo para os passageiros, para a tripulação. Agora, veja bem, eu não estou querendo dizer aqui que o profeta Jonas, como eu falei no início, ele era uma coisa indesejável, né? Ou uma bomba. Não é isso que eu estou querendo dizer, porque quem não gostaria de ter um profeta visitando a sua casa? Meu Deus, não é verdade? Profeta é bênção do Senhor. Querendo dizer que o profeta Jonas, por ele ter entrado naquele barco lá, trazido os problemas, que ele era indesejável, que ele era... Não é isso. Porque, como eu falei, todos nós desejamos ter um profeta em nossa casa. A pessoa, irmão, vou visitar a sua casa. O cara é profeta. Meu Deus, vai ser bênção. A não ser aquele que tem alguma coisa escondida, né? Aí tem medo de ir na vigília, consagração, de Deus revelar as coisas lá. Por isso que tem que ter a vida no altar, viu? Senão Deus revela mesmo. Mas não na intenção de envergonhar, mas para poder mostrar para você que você precisa se consertar, senão você vai se dar mal. Mas vamos lá, né? Mas naquele caso, né? Naquele momento, Jonas não era uma bênção para aquela embarcação, mas sim uma persona não grata, pois ele entrou naquele barco escondido, porque ele estava se escondendo de Deus, lembra? Ele era para ter ido para Nínive, não para Tarsis. Ele entrou também com um propósito totalmente errado, porque o propósito dele era errado. Qual o propósito dele? De fugir de Deus, né? Entrou com um propósito errado, estava em rebeldia. Gente, estava em rebeldia com o Senhor das Nações. Outra coisa, ele tinha tudo para dar errado. Estava em rebeldia com Deus. Então tinha tudo para dar errado e levar para o buraco, no caso aqui no fundo do mar, quem estivesse com ele.
Jonas, ele era, naquele momento, tudo de ruim, a peça de destruição, ou seja, o barco iria afundar. Aí lá em alto mar, uma tempestade forte veio sobre eles. O que fazer? O capitão ficou doido, né? O barco balançava para lá, o barco balançava para cá, né? E sem visão, e sem direção, o capitão então começa a chutar um monte de soluções. Fazer tudo o que dava na telha, porque ele não tem experiência, ele era displicente. Então, qual foi a ordem que ele deu? Joga as cargas no mar. Mandou jogar todas as cargas, as bagagens que estavam ali, a fim de aliviar o peso do barco. Não é isso? Jogando todas as cargas no mar. E deu essa ordem. Agora, a tripulação pega as cargas e começa a jogar. Joga coisas importantes, porque eles estavam com medo, não sabiam pegar e dizer, isso aqui é importante, isso aqui não é. Não, eles pegavam as bagagens e jogavam tudo no mar. Não importa se era bagagem, estava pesado, era para aliviar o peso, joga fora. Joga na água, e vai jogando tudo. Ou seja, jogaram coisas importantes, coisas até necessárias, que mais à frente o barco iria necessitar para enfrentar outros tipos de desafios a fim de não afundar. Note bem que assim também, queridos, é com a nossa vida. Ou seja, desesperados e sem visão, nós lançamos fora coisas importantes, cargas necessárias que mantêm a nossa vida espiritual, nossa família, o nosso casamento de pé e saudáveis. Estamos sem discernimento, sem visão, estamos displicentes, estamos desesperados, pegamos as cargas importantes e jogamos fora. Não, a solução é jogar fora, é aliviar. E começamos a jogar fora. E aí, quando vem outros desafios, a gente não tem como enfrentar, porque jogamos coisas importantes que não discernimos fora. E aí, a nossa vida começa a entrar num caos terrível e nós não conseguimos vencer outros desafios piores até do que as tempestades. E por que faz isso? Porque não tem discernimento para saber o que realmente precisa ser jogado fora. A causa verdadeira, o que está causando o problema. Deixa eu contar uma experiência para você. Uma certa vez um pastor, ele contou isso, ele foi chamado, né, para ir a uma casa para poder resolver um problema, né, um problema no casamento lá de um casal. Chegou lá, estavam brigando. E briga daqui, briga dali. E o pastor ficou olhando, falou, gente, o que está acontecendo? E eles não falavam, não, porque essa mulher, não, porque esse marido, e porque esse homem. E começaram aquela briga. Aí, num dado momento do problema, né, o pastor falou assim, ó, por favor, calem a boca agora. Eu quero saber o que está acontecendo. Aí a mulher fala assim, pastor, é ele não me respeita, não deixa eu ver o programa que eu quero ver na televisão. Aí o marido fala assim, pô, mas eu quero ver meu programa, cheguei do trabalho agora, cara, eu tô cansado, eu quero assistir, que não sei o que, que não sei o que. Aí o marido falou assim, já que você quer ficar com a televisão, então eu vou embora. O pastor falou, gente, deixa eu ajudar vocês a resolver. Então tá bom, pastor. O pastor ficou em silêncio, foi lá na televisão de 50 polegadas, arrancou o fio da parede, enrolou, pegou o controle, botou no bolso, pegou a televisão debaixo do braço e começou a andar. Pastor, o que você vai fazer com a televisão? Ué, eu estou levando o problema embora. Não é para você ir embora, maridão. Não é para você ir embora, esposa. Nem para vocês brigarem. Estou levando a causa, o problema. Então, quem sai é a televisão. Ela que está causando o problema. Ele levou a televisão embora. Você está entendendo? Olha o discernimento do pastor. Não era para o marido ir embora nem a esposa, era a televisão. Então, quando você tem discernimento, você vai direto na causa, no problema que está acontecendo. Sabe? Você vai direto e sem Jesus não dá para você ter o discernimento certo para saber onde está o mal, o que precisa ser lançado fora para curar o casamento, para restaurar a família, para cuidar da sua vida espiritual. Então você precisa ter Jesus para aguçar a sua visão, aguçar o seu discernimento. O perigo é que você começa a passar a mão quando você não tem Jesus para te dar o discernimento, é que você começa a passar a mão, sabe, em cargas preciosas, coisas que não podem ser tocadas, porque são vitais para o seu casamento, são vitais para a sua família, vitais para a sua vida espiritual, mas o mal que entrou começa a te confundir.
O mal que entrou começa a te confundir e te faz jogar fora o que não pode. Começa a colocar na sua cabeça, sabe, coisas confusas, como se o seu marido fosse o teu inimigo, como se a sua esposa fosse a sua inimiga, o seu filho fosse a causa da destruição da sua família. Não, não é. Nós já temos um inimigo. O inimigo nós sabemos qual é Satanás, o diabo. Nós precisamos entender isso e é ele que tem o desejo de destruir o teu casamento e a tua família. Mas sem Jesus não dá para se ter o discernimento. Olha só, as cargas que muitas vezes o inimigo nos confunde e começamos a jogar fora. A carga da comunicação. Gente, não dá para ter um casamento saudável sem diálogo. Ou seja, não se conversa mais. Qualquer coisa, aí a pessoa pensa assim, não, já que a gente briga quando a gente está conversando, então a gente não se fala, pronto, resolvemos o problema. Quem disse para você que ficar igual duas múmias paralíticas dentro de casa, um olhando para a cara do outro, vai resolver o problema? Como é que vocês vão saber quando um está precisando do outro, sem conversar, sem diálogo? Gente, não é. Aí o inimigo confunde você, atingindo o diálogo que é imprescindível para o casal. Colocando na tua cabeça, já que vocês não sabem conversar, sempre dá briga, então fiquem sem comunicação, não dialoguem. Olha aí. Aí joga a carga do diálogo fora, da comunicação fora. Outra coisa, joga uma carga do respeito fora. Joga a carga da paixão, que é tão vital dentro do casamento, fora. Joga a carga do carinho fora. Não tem mais carinho. Sabe, não tem mais demonstração de carinho, de gentileza dentro de casa. Outra coisa, joga a carga da linguagem de amor. Já se confunde, não sabe qual é a linguagem de amor, se é do toque, se é do sentimento, se é se é de serviços. Não sabe qual é a linguagem de amor mais do casamento. Do romantismo, joga a carga do romantismo fora. Como o casamento vai sobreviver, vai viver com intensidade, vai resistir às lutas e às tempestades, se as cargas vitais e importantes que precisam estar no casamento, você está jogando em alto mar. E é isso que o inimigo quer. Joga tudo fora, até não restar mais nada. E aí o casamento vai a pique, o casamento é destruído. Eu quero que você entenda uma coisa, sabe? Você notou que são cargas preciosíssimas que eu falei? E que muita gente sem a visão de discernimento, sabe, pode causar estragos severos no seu barco do casamento, ao invés de atacar o problema, a verdadeira causa, o problema que transforma o seu cônjuge na causa, no seu inimigo, coisa que não é. Vou repetir mais uma vez que eu sempre falo em muitas devocionais aqui, para que você possa gravar no seu coração. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, as forças da maldade nas regiões celestiais. Eu estou sendo bem claro com você. A nossa luta é contra o diabo, Satanás. Ele sim, desde o início, quando Deus criou o primeiro casamento, Adão e Eva, é o desejo dele, que ele é invejoso, ele quer destruir o casamento, desde o início. Então ele envia os seus emissários para encontrar brechas no seu relacionamento, no seu casamento, adentrá-lo e trazer ruínas. Por isso que digo que sem Jesus não há como obter vitória para ter um casamento saudável. Não tem como. Pode falar, pastor, você está falando de religião? Não estou falando de religião. Eu estou falando daquele que a Bíblia diz que se você estiver debaixo da sombra onipotente dele, você é guardado. Eu estou falando daquele que desde a antiguidade ele trouxe libertação, salvação para o seu povo Israel e tem prometido a nós, e guarde isso, se o casamento, prometido a nós proteção, prometido a nós nos guardar de todo mal. Guarde isso, se Deus ele é o arquiteto do casamento, ele mais do que você tem interesse que o seu casamento dê certo, seja saudável e abençoado. Entendeu isso? Então, você não consegue nada sem Jesus. Pare de lutar errado. Pare de lutar contra o seu cônjuge. O problema não é ele ou você, mas é algo muito maior, que deseja a destruição do seu casamento. Mas em nome de Jesus, agora, eu declaro a sua vitória. Faz com a mãozinha assim.
Eu declaro a sua vitória. Agora fecha, traga para o teu coração. Recebe essa palavra profética. Vitória para o seu casamento. Vitória para a sua família. Vitória para a sua vida espiritual. Vitória para a sua vida financeira. Vitória na criação dos seus filhos. Vitória para os seus filhos. Amém? Guarda esta palavra profética para você. Em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento eu quero engrandecer o teu nome. Porque, Senhor, sabemos que Tu és aquele que nos guarda. Tu és aquele que tem interesse que sejamos vitoriosos e abençoados em nosso casamento, em nossa família. Senhor, obrigado, Pai, porque temos Te colocado no timão desse barco do casamento. Temos Te colocado no controle do barco do casamento. Senhor, sabemos que o inimigo muitas vezes fica procurando brecha para poder enviar os seus emissários e adentrar este barco e fazer ruínas, fazer com que tempestade venham destruir o nosso barco, nos assustar, para que nós venhamos a pegar todos os elementos necessários que mantêm o casamento saudável, funcionando bem, jogarmos no fundo do mar. Senhor, eu quero lhe pedir nesta hora, se existe algum casal, algum cônjuge que esteja desesperado, passando por uma situação complicada, Senhor, se o casamento dele está numa situação que ele já não sabe mais como resolver, eu profetizei aqui agora vitória, Senhor, sobre o casamento deles, vitória sobre a sua família. Então que eles recebam nesta hora, Senhor, e que seja real esta bênção sobre a vida deles, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia depois que ela é lançada. Então, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, dê discernimento para todos os Teus filhos, para que tenham visão de ver qual é a causa que está trazendo problema no casamento e na família, para que eles ataquem diretamente a esta causa, Senhor, e não fiquem pegando e lançando fora aquilo que é tão precioso e necessário para a nossa vida, para o casamento e para a família. Então, em nome de Jesus, eu profetizo a vitória, certo daquilo que já tem respondido a nós. Assim te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Bom, queridos, chegamos a mais um final de um devocional para casais. E o desejo do meu coração é que esta palavra que alcance outros casais. E eu conto com você para que você compartilhe. E também que esta palavra entre no seu coração e que você saia daqui nesta manhã sabendo que sem Jesus não há como você ter discernimento e atacar diretamente o mal. Não tem como você obter o sucesso e ter um casamento para você viver com intensidade sempre. Então guarde esta palavra no seu coração, coloque em prática para que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Ok? Deus abençoe você e lembre-se, teu casamento é um milagre de Deus. Tchau, tchau!